Você sabia que o filósofo mais anticristão da história fez a crítica mais precisa do cristianismo brasileiro e que ele previu exatamente o que aconteceria com igrejas que glorificam fraqueza, mediocridade e ressentimento ao invés de força, excelência e gratidão? Se você já sentiu que sua igreja celebra mais o fracasso que o sucesso, mais a pobreza que a prosperidade, mais a vitimização que a vitória, você está vivendo exatamente o que Friedrich Nietzsche denunciou em 1887. E a parte mais perturbadora, Nietzsche estava certo sobre igrejas, mas estava completamente errado sobre Jesus. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, filho de pastor luterano, neto de pastor luterano, um homem que conhecia cristianismo por dentro, que cresceu respirando teologia, que estudou a Bíblia profundamente e que concluiu que cristianismo era a religião mais destrutiva que a humanidade já inventou. Por quê? Porque, na visão dele, cristianismo inverte todos os valores saudáveis, transforma a fraqueza em virtude, transforma ressentimento em justiça, transforma a mediocridade em santidade e cria uma civilização de escravos que odeiam os fortes. Nietzsche errou sobre Jesus. Jesus não pregou vitimização, pregou reino. Jesus não pregou fraqueza, pregou autoridade. Jesus não pregou ressentimento, pregou perdão. Mas Nietzsche acertou sobre muitas igrejas, especialmente igrejas brasileiras que transformaram evangelho de poder em evangelho de impotência. Eu vou te mostrar exatamente o que Nietzsche escreveu sobre cristianismo na genealogia da moral. Vou te provar com citações literais onde ele acertou e onde ele errou. Vou te mostrar como testar se sua igreja prega moral de senhor ou moral de escravo. Vou te mostrar o que Jesus realmente ensinou sobre poder, força e vitória. E vou te mostrar como viver cristianismo de poder que prova Nietzsche errado. Deixa eu começar com a Alemanha de 1844, porque é ali que nasce o homem que vai declarar guerra ao cristianismo. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce em 15 de outubro de 1844 em Röcken, pequena cidade perto de Leipzig. Pai, Karl Ludwig Nietzsche, pastor luterano. Avô paterno, Friedrich August Ludwig Nietzsche, também pastor. Avô materno, David Ernst Oehler, também pastor. Família inteira dedicada ao ministério. E o jovem Friedrich cresce imerso em Bíblia, hinos, liturgia, teologia. Aos 4 anos, tragédia. Pai morre de doença cerebral. Friedrich, mãe e irmã se mudam para a casa dos avós. E Friedrich é criado num ambiente de mulheres piedosas, severas, moralistas. Tias, avó, mãe, irmã, todas controlando cada comportamento dele com rigor religioso. E Friedrich sente isso como prisão. Aos 14 anos, vai estudar em Schulpforta, internato luterano de elite. 6 anos ali, 1858 a 1864, estudo intenso de grego, latim, teologia, filosofia, e é ali que Friedrich começa a questionar. Ele lê crítica bíblica alemã, lê David Strauss, Ludwig Feuerbach, autores que atacam a historicidade dos evangelhos. E Friedrich começa a perder fé. Aos 20 anos, Universidade de Bonn, depois Leipzig, estuda filologia clássica, grego antigo, filosofia e abandona cristianismo completamente, mas nunca abandona obsessão com o cristianismo. Toda a obra dele é tentativa de destruir fundamentos cristãos da civilização ocidental, porque Nietzsche acredita que cristianismo é doença, veneno cultural, câncer civilizacional e precisa ser extirpado. E em 1887, Nietzsche publica o livro mais devastador, Zur Genealogie der Moral, Genealogia da Moral. E ali ele apresenta a tese central. Existem 2 tipos de moral, moral de senhor e moral de escravo. E cristianismo é, na visão dele,
Triunfo da moral de escravo sobre moral de senhor. Deixa eu explicar. Moral de senhor, segundo Nietzsche, criada pelos fortes, pelos nobres, pelos guerreiros. Valores, força, coragem, excelência, beleza, poder, criação. Bom é o que afirma a vida, bom é o que expande poder, bom é o nobre, o forte, o belo, o corajoso. Mal é o fraco, o covarde, o feio, o medíocre, mas não há ódio do mal, apenas indiferença aristocrática. Forte não odeia fraco, apenas o ignora. E Nietzsche escreve: Genealogia da Moral, Tratado 1º, seção 10, o patos da nobreza e da distância, o duradouro e dominante sentimento global de uma elevada estirpe senhorial em sua relação com uma estirpe baixa, com um sob. Eis a origem da oposição de bom e ruim. Lê de novo. Oposição de bom e ruim. Não bom e mal, bom e ruim. Porque para a moral de senhor, ruim é apenas inferior, não diabólico. Agora vem moral de escravo, criada pelos fracos, pelos oprimidos, pelos ressentidos. E aqui Nietzsche identifica cristianismo, valores, humildade, mansidão, igualdade, compaixão, sofrimento redentor. Bom é o que nega força. Bom é o pobre, o fraco, o sofredor, o humilde. Mal é o rico, o forte, o poderoso, o orgulhoso. E diferente da moral de senhor, moral de escravo é baseada em ódio, ódio disfarçado de amor, ressentimento disfarçado de justiça, inveja disfarçada de humildade. Nietzsche escreve, seção 10. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu, e este não é seu ato criador. Lê devagar. Moral escrava diz não a um fora. Moral escrava é reativa, não criativa. Escravo não afirma valores próprios. Escravo nega valores do Senhor. E Nietzsche acusa: cristianismo é essa moral. Cristianismo nasceu do ressentimento de judeus contra romanos, de pobres contra ricos, de fracos contra fortes, e cristianismo vingou-se transformando fraqueza em virtude, humildade, virtude, na verdade é impotência travestida, mansidão, virtude, na verdade é covardia santificada, pobreza, bem-aventurança, na verdade é fracasso romantizado, igualdade, justiça. Na verdade, é inveja institucionalizada. E agora vem a parte onde Nietzsche acerta sobre igrejas brasileiras, porque ele descreve exatamente o que acontece em milhares de púlpitos todo domingo. Primeira acusação: igrejas celebram fraqueza como se fosse santidade. Nietzsche previu: cristianismo vai glorificar os últimos, os fracos, os que fracassaram. E vai chamar isso de humildade. E é exatamente o que vemos. Quantas pregações você já ouviu exaltando? Deus escolhe os pequenos, Deus usa os fracos, Deus exalta os humildes, bem-aventurados os pobres, últimos serão primeiros. Tudo tecnicamente verdadeiro na Bíblia, mas interpretado de forma nietzschiana, como se Deus preferisse fracos, como se fraqueza fosse virtude em si, quando a verdade bíblica é: Deus escolhe fracos para fortalecê-los, Deus usa pequenos para engrandecê-los. Deus não quer que você permaneça fraco, quer que você se fortaleça nele. Segunda acusação: igrejas incentivam ressentimento contra bem-sucedidos. Nietzsche previu: moral escrava vai odiar fortes e chamar esse ódio de justiça. E vemos isso. Empresário próspero na igreja, murmurações. Deve ter roubado,
perdeu a humildade, está se afastando de Deus. Jovem promovido no trabalho, criticado, está se mundanizando. Família com casa bonita, olhares de desaprovação. Será que é prioridade de Deus? Isso não é zelo espiritual, isso é ressentimento nietzschiano, inveja disfarçada de piedade. Terceira acusação: igrejas pregam que sofrimento é mais espiritual que vitória. Nietzsche zombava. Cristãos glorificam dor, cruz, martírio, como se sofrer fosse virtude, e vemos pregações. Quanto mais você sofre, mais Deus te ama. Cruz pesada é sinal de eleição. Se não está difícil, você não está no centro da vontade. Mentira. Sofrimento acontece neste mundo caído, mas não é objetivo. Jesus sofreu para que nós não precisássemos sofrer eternamente. Cruz foi meio, não fim. Ressurreição é vitória, não cruz. Quarta acusação: igrejas nivelam por baixo ao invés de elevar. Nietzsche acusava: cristianismo quer igualdade, e igualdade é mediocridade forçada. E vemos: igreja que puxa todos para a média. Ninguém pode se destacar, ninguém pode ter mais, ninguém pode ser melhor, porque isso ofende os que têm menos. Resultado: cultura de mediocridade, zero excelência, zero ambição santa, zero vontade de poder para a glória de Deus. Quinta acusação: igrejas usam humildade como desculpa para não agir. Nietzsche zombava. Cristãos dizem: sou pó, sou nada, sou indigno, e ficam passivos. E vemos: quem sou eu para sonhar grande? Sou apenas um servo inútil. Deus vai fazer, eu apenas espero. Falsa humildade que é preguiça espiritual. Porque verdadeira humildade bíblica reconhece: sozinho sou nada, mas em Cristo posso todas as coisas. Mas agora vem a parte onde Nietzsche erra completamente sobre Jesus. Porque Jesus que Nietzsche atacou não é Jesus real da Bíblia. É Jesus distorcido por igrejas fracas. Jesus real pregou poder, não impotência. Deixa eu te provar com 5 verdades bíblicas. Primeira verdade: Jesus nunca pregou que você deveria permanecer fraco. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo poder. Jesus não disse: venham a mim os fracos para permanecerem fracos. Disse: todo poder me foi dado. E esse poder ele delega a você. Ide, fazei, ensinai, verbos de ação, não passividade. Segunda verdade: Jesus ensinou que você é Senhor sob Cristo, não escravo perpétuo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Reis, não servos apenas. Reis, governantes, administradores de domínio. Jesus não veio fazer de você escravo eterno, veio fazer de você filho e herdeiro. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros. Você governa com Cristo, não abaixo eternamente grato, com Cristo como parceiro de reino. Terceira verdade: Jesus celebrou fé que age com poder, não fé que aceita a derrota. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada impossível. Jesus não tolerava a fé fraca. Ele confrontava discípulos por pouca fé. Esperava a fé que move montanhas, literalmente. Fé ativa, criadora, poderosa. Não fé passiva que aceita tudo como vontade de Deus. Quarta verdade: Jesus ordenou domínio, não retirada. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sujeitai, dominai, verbos de conquista, mandato cultural, espalhar imagem de Deus por toda a criação, através de trabalho, família, arte, ciência, negócios, governo. Jesus veio restaurar esse mandato, não cancelá-lo. Quinta verdade: Jesus prometeu vitória, não derrota santa. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci. Não, eu aceitei derrota com resignação. Venci e você vence em Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo o que é nascido de Deus vence, não empata, não aceita, vence. E agora deixa eu te mostrar 5 áreas onde você precisa rejeitar moral de escravo e viver moral de reino. Primeira área, ambição. Moral de escravo diz: ambição é pecado sempre. Moral de reino diz: ambição santa existe. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo. Zelo é ambição santa, desejo ardente de ser melhor para servir mais. José ambicionou governar Egito. Daniel ambicionou o primeiro ministério. Paulo ambicionou levar evangelho onde Cristo não fora anunciado. Ambição direcionada para a glória de Deus é virtude. Segunda área, riqueza. Moral de escravo diz: rico não entra no reino. Moral de reino diz: amor ao dinheiro é raiz do mal, não dinheiro. Abraão era riquíssimo. Isaque, Jacó, Jó, Salomão, José de Arimateia, Barnabé vendeu propriedades e doou, logo tinha propriedades. Deus não condena a riqueza, condena a idolatria. Terceira área, poder. Moral de escravo diz: poder corrompe sempre. Moral de reino diz: poder é mordomia. José tinha poder sobre Egito, usou para salvar nações. Daniel tinha poder na Babilônia, usou para proteger judeus. Neemias tinha poder como governador, usou para reconstruir Jerusalém. Poder nas mãos de ímpios corrompe, poder nas mãos de justos liberta. Quarta área, excelência. Moral de escravo diz: mediocridade é humildade. Moral de reino diz: ofereça sempre o melhor. Êxodo capítulo 28, roupas sacerdotais feitas com máxima excelência. Tabernáculo construído com melhores materiais. 1 Reis, capítulo 6. Templo de Salomão, obra-prima arquitetônica. Deus merece excelência, não mediocridade piedosa. Quinta área, autoestima. Moral de escravo diz: você é pó, lixo, nada. Moral de reino diz: você é a imagem de Deus. Salmo capítulo 8, versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Pouco menor que anjos, coroado de glória. Essa é sua identidade, não verme, não lixo. Empresários com ambição de liderar empresas para modelar cultura cristã, ambição de influenciar política para a justiça bíblica. Quarta ação, estude homens de poder aprovados por Deus. Leia sobre José, Daniel, Neemias, Davi, Salomão, homens que tiveram imenso poder e usaram para Deus, não foram condenados por ter poder, foram aprovados por administrar bem. Quinta ação, prove Nietzsche errado com sua vida. Nietzsche disse: cristianismo cria civilização fraca. Prove que ele errou. Viva cristianismo de poder. Construa, crie, lidere, prospere, domine e faça tudo para a glória de Cristo. Mostre ao mundo que discípulo de Jesus não é escravo ressentido, é filho herdeiro reinante. Friedrich Nietzsche morreu louco em 1900. Passou os últimos 11 anos de vida em demência. Dizem que teve sífilis, ou talvez colapso mental de rejeitar Deus. Ele declarou: Deus está morto, mas quem morreu foi Nietzsche. Deus continua vivo.
E igreja continua, mas Nietzsche deixou o diagnóstico preciso. Muitas igrejas sim viraram fábricas de moral de escravo, ressentimento santificado, fraqueza glorificada, mediocridade celebrada, e isso precisa acabar, não provando Nietzsche certo, mas provando que ele criticou distorção, não essência. Jesus nunca ensinou moral de escravo, Jesus ensinou moral de reino, onde você reconhece que sozinho é nada, mas em Cristo é tudo, onde você se esvazia de orgulho próprio, mas se enche de poder do alto, onde você morre para ego, mas vive para a glória de Deus com toda a força que Ele der. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de entendimento. Você não é escravo perpétuo, você é filho, você não é fraco permanente, você é forte em Cristo, você não é o último condenado a permanecer último, você é primeiro em Cristo, mesmo sendo último diante dos homens. Comentário obrigatório, escreve: sou forte em Cristo, não escravo perpétuo. Pergunta final: qual característica de moral de escravo sua igreja mais manifesta? A. Glorificação de pobreza e fraqueza. B. Ressentimento contra bem-sucedidos. C. Nivelamento por baixo ao invés de elevar. Comenta A, B ou C. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como outros filósofos também previram empobrecimento cultural, como Gramsci planejou dominar igrejas sem disparar um tiro, como Foucault ensinou cristãos a temerem liderança e poder, e como reconquistar mentalidade de reino. Nietzsche estava certo sobre sua igreja, mas errado sobre Jesus. Prove Nietzsche errado. Viva cristianismo de poder. Eu sou Anselmo Vander, do canal Intellivox, e esse é o som da verdade que liberta mentes e carteiras.